A nossa conversa, o nosso bate-papo sobre negócios em games, né? Como preparar seu pitch. Eu sou Anne Caroline, uma das organizadoras aqui da sede de Engenheiro Paulo de Fronten, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, onde fica a primeira Universidade Federal de Jogos Digitais do país, que é o IFRJ. Aqui a gente tem o curso, né, de tecnologia em jogos digitais e a gente, através da Dev Girls Games, incentiva mulheres em posição de liderança ou participar de oportunidades que possam potencializar as suas habilidades. Então, eu também trabalho na Gameplan, sou analista de relações públicas e community manager. E aí eu já vou introduzir aqui para apresentar o nosso palestrante, que acho que eu deixo aqui meu imenso agradecimento, que eu liguei num final de semana para dar uma palestra num feriado, né? Então, muito obrigada mesmo, André Fauri, por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Eu sei que tá todo mundo super cansado. Para quem não participou, né? A gente está participando da Game Jam Plus, que é uma maratona de desenvolvimento de jogos voltada para negócio, né? Então, essa é a primeira etapa. A primeira etapa local aconteceu do dia 9 ao dia 11. Até o dia 13, terça-feira, às 11h59, os participantes têm para produzir um vídeo pitch de 5 minutos e falar sobre o potencial de mercado da sua ideia, do seu protótipo. Então, eu introduzi aqui, falei um pouquinho sobre o Dev Girls, sobre o que é a Game Jam Plus, e eu vou passar a palavra para o André Fauri, para ele poder contar um pouquinho, né, introduzir aí o papo, como vai ser a dinâmica, e eu estou aqui para ajudar vocês. O contexto, André, aqui, pelo menos da galera que é de Engenheiro Paulo de Fronten, ficaram um ano inteiro sem aula. Lá no curso a gente é incentivado ao empreendedorismo em todos os semestres, então a gente desenvolve um jogo por semestre, como matéria obrigatória, né, o trabalho de conclusão de período. E aí a galera tava um ano praticamente sem desenvolver jogos e veio a Game Jam Plus e todas as ideias que estavam armazenadas, guardadas, a galera se animou e desenvolveu aí nesse fim de semana. Aqui a gente tem participantes também de outras sedes de vários estados, né? E aí eu agradeço também a participação das pessoas que são de outras sedes e pessoas também que não participaram da Game Jam Plus, mas que estão interessadas nesse papo sobre negócios. André, é com você. Obrigado pela apresentação, Anne. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Para quem está na Jam Plus aí, força e fé. Tentem não morrer. Ah, a regra número um do rolê, não morra. É, e assim, não se preocupa com a questão do convite, assim, é sempre tendo disponibilidade, assim, é sempre um prazer poder falar, especialmente desse assunto, que é um assunto que para mim é um assunto muito, muito, muito gostoso de bater papo, porque é basicamente a história da minha vida. Vou contar um pouquinho de mim para vocês, me apresentar. Então, meu nome tá aí, eu sou o André Fauri, mas o que eu tenho feito da minha vida? Então, desde que eu tenho exatamente. Deixa eu fazer as contas aqui. Eu tô com. Desde que eu tenho 20 anos, então há 23 anos eu trabalho com games, há 23 anos eu trabalho nas áreas de marketing e negócio orientado para games. Eu não sou exatamente um game dev. Eu sempre trabalhei em publicadoras, em empresas grandes. Eu tive muita, muita sorte na minha carreira. Então, meu primeiro emprego, meu primeiro emprego foi na Microsoft, na divisão de Xbox. É uma história longa, de como eu dei essa sorte. Mas acabou que foi assim. Fiquei 8 anos na Microsoft, cuidando do Xbox, cuidando da caixinha. Fui eu que fiz o plano estratégico de lançamento do Xbox 360, com fabricação no Brasil, etc. Quem foi o cara que fez isso? Foi o André, fui eu mesmo, prazer.
Aí minha carreira, eu sempre foi uma carreira em multinacionais, em empresas grandes, então eu fui diretor de marketing da Tectoy durante 3 anos. Eu fundei uma startup dentro da Tectoy, que hoje em dia é a segunda maior distribuidora de jogos para celular aqui do Brasil, a segunda maior empresa, é, que acabou, enfim, virando uma empresa muito grande. Eu já trabalhei na Bandai, já trabalhei na Qualcomm, já trabalhei, putz, um monte de lugar. Já trabalhei na Ziff Davis Media, que é a publicadora das revistas de games, revista oficial do PlayStation, da Nintendo. Já viajei muito. Inclusive esse ano está sendo horrível, porque eu sou uma pessoa acostumada a ficar viajando de um lugar para o outro. Esse ano eu tô preso na minha casa, fazendo quarentena já fazem aí 7 meses. Eu tô um pouco um tanto quanto pirado nesse rolê. Ah, e 6 anos atrás eu decidi, eu tinha uma escolha. Talvez vocês briguem comigo por causa da escolha, mas eu tinha a oportunidade de virar vice-presidente de América Latina da Wizards of the Coast e tomar conta de Magic. Ou eu podia abrir a minha própria empresa e eu decidi abrir a minha própria empresa. Por que eu fiz isso? Porque para outra escolha eu ia ter que sair do Brasil, eu ia ter que ir morar em Seattle. E naquela época especificamente não era uma coisa que eu tinha em mente. Hoje talvez a decisão teria sido diferente, não por conta da Gameplan, porque a Gameplan é um sucesso, mas enfim, a gente sempre é uma pessoa diferente, né? Ah, e aí, então o que a Gameplan faz? A Gameplan é uma das poucas empresas do mundo especializadas em inteligência de negócios e inteligência de marketing para games. Então a gente é uma consultoria, a gente trabalha com estúdios de desenvolvimento do mundo todo. Então eu tenho cliente na China, eu tenho cliente na Coreia, eu tenho 2 clientes nos Estados Unidos, eu tenho cliente na Europa e eu tenho cliente aqui no Brasil também. Então tem vários jogos aí, vários estúdios indie que vocês conhecem aqui no Brasil, que já passaram pela Gameplan. Para dar alguns exemplos, a Cocu, a Flux, a Webcore, a Ilúdica, a, todos eles já a própria Abra Games já foi cliente da Gameplan em algum momento. E aí a gente tem estúdios de fora, aí países, gente, a gente já atendeu mais de 15 países diferentes aí. E sempre nessa questão de trazer o que a gente chama de inteligência de negócios, que é você usar dados para tomada de decisão de estratégia e de marketing para lançamento de jogos. Por que que isso é importante? E por que que, enfim, a empresa ela faz isso? Por que que a gente faz isso? Porque toda semana são lançados 1.600 jogos no Google Play. Não sei se vocês sabiam dessa informação. 1.600 jogos são lançados no Google Play toda semana. E entre 300 e 500 jogos na é, é, são lançados na Steam toda semana. Então, é, é muita gente, cara. É muito jogo, muito conteúdo sendo lançado ao mesmo tempo do mundo inteiro. Então, na hora, quando eu comecei a trabalhar com games, gente, o negócio era meio mato. Então, você tinha um estúdio, por exemplo, eu vendia Flight Simulator. Então, um dos meus produtos era Flight Simulator. Então, você tinha o Game Studios lá em Seattle fazendo o Flight Simulator. Só que eles faziam o Flight Simulator para cada país, vendia na caixinha. Punha na loja, era mais uma estratégia de varejo, né? Igual, por exemplo, hoje você vende pão de forma, ou você vende um mouse. Era a mesma coisa para você vender um game, era exatamente a mesma lógica. Hoje não. Hoje essa lógica ela não existe, ela praticamente não existe mais por conta da distribuição digital. Então a gente tem que estar preparado e se preparar para colocar os nossos jogos no mercado
e tá preparado para essa competitividade toda. Então, basicamente o que a Gameplan faz é exatamente isso, é preparar estúdios para esse cenário. E dar dados e estratégias e ajudar com o planejamento para que os estúdios sejam capazes de lançar seus jogos com sucesso, independente da briga por espaço ou por um lugar ao sol dentro dos algoritmos dessas plataformas. Então a gente tem gente muito boa trabalhando na Gameplan, uma delas é a Ani. A gente tem gente muito, muito, muito boa. É... Oi. Não, não, é tranquilo, tranquilo. Pode interromper à vontade, eu não me importo. E de verdade, eu adoro conversar em Game Jam. Eu vou ser juiz lá na sede de Fortaleza. Eu já fui mentor da Game Jam Plus. Eu sou normalmente mentor na Global Game Jam. Eu sou mentor do IGDA. Eu sou mentor da Associação Canadense de Desenvolvedores de Jogos. Eu adoro essa coisa eu acho que informação existe para ser transmitida, não para ser guardada. Então eu tenho as minhas questões pessoais, vamos dizer assim, em relação enfim, esses estrelismos e tal. Eu não acredito nisso. Acredito que para a gente ter um mercado bacana, a gente precisa compartilhar informação. Ah, então, primeira coisa, então vamos começar, vamos vir pro tema. É, Primeira coisa, gente, games é uma carreira, não é um hobby. Então deixa eu começar a jogar umas hard truths aqui, umas verdades difíceis na conversa. Primeira coisa, desenvolver jogos não é um hobby, é uma carreira. Assim como as pessoas fazem engenharia, assim como elas fazem medicina, assim como elas fazem arquitetura, elas fazem games. A diferença da nossa carreira é que a nossa carreira é uma carreira transversal. O que isso quer dizer? É que literalmente qualquer pessoa pode trabalhar com games. E a gente não se importa. Então tinha época que o pessoal da publicidade, o pessoal do marketing ficava todo ofendido, porque qualquer um pode trabalhar com marketing, qualquer um pode trabalhar com publicidade. Vamos pedir diploma, não sei o quê. Eu acho isso uma grande bobagem. Ainda bem que esse papo morreu. Ah, eu acho que na verdade, a grande beleza da carreira em games é que você pode ser totalmente transversal. Você pode ser um artista, você pode ser um engenheiro de software, você pode ser uma pessoa de usabilidade, você pode ser um designer, você pode ser um biólogo. Eu sou biólogo, eu sou formado em biologia pela Universidade de São Paulo. Um biólogo pode trabalhar com jogos. Então, assim, não tem. A gente é muito democrático. A carreira de jogos, o mercado de jogos, o ecossistema, a indústria, ela é uma indústria muito democrática. Tá? Eu não vou falar que ela é uma indústria igual, ela não é uma indústria que tem igualdade, tá? Ela como ela nasceu da tecnologia, ela traz todas as mazelas, vamos dizer aí, da indústria de tecnologia. Então tem homens sem mais visibilidade do que mulheres, essa coisa patriarcal idiota, imbecil, que a gente vê por aí também acontece na indústria de games. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós somos muito democráticos no sentido de qualquer um literalmente pode parar e desenvolver um jogo e ele vai ser aceito pela comunidade. O problema, a grande questão é que é o seguinte: a gente entende, uma das coisas que a gente aprende quando a gente está desenvolvendo jogos e que a gente está falando de jogos como produtos, aí tem uma outra verdade meio ruim de ser dita, mas é o seguinte: a famosa regra, não sei se vocês já ouviram isso na faculdade, kill your babies, né?
É uma frase horrível, inclusive, né? Que horror. Mas, porque assim, porque todo jogo é um filho, né? A gente faz aquele jogo como se fosse um filho nosso, né? E isso é natural de todo criador, tá? De toda pessoa de criatividade, todo criador, seja ele técnico ou não, ele trata a sua criação como um filho. Então, se você escreve um livro, o livro é seu filho. Se você faz um jogo, o jogo é seu filho. E a primeira regra para você conseguir fazer dinheiro com esse filho é que você tem que parar de tratá-lo como filho e você tem que começar a tratá-lo como produto. Ah, André, meus sonhos se esvaíram. Pronto. Eu estava aqui, né, escovando esse beat para ele ficar lindo. Eu quero um jogo perfeito. Eu quero um jogo que é o meu sonho fazer um jogo. Tudo isso é legal, gente. Tudo isso é bom. Só que tudo isso é válido, não tem problema. O seu sonho, você vai tornar o seu sonho realidade, não tem problema. A única coisa é que a gente tem que ser capaz de vender os nossos jogos, porque na verdade sonho não paga conta, né? Então o boletim ele chega redondo, ele passa embaixo da porta, você nem vê, e ele tá ali olhando para sua cara, a fatura do cartão, ela tá olhando para sua cara. E idealmente a coisa mais bonita que pode acontecer na carreira de uma pessoa que desenvolve jogos é você desenvolver jogos e ganhar a vida com isso. Então existe uma diferença muito grande, existe um gap, né, um abismo entre você fazer jogos e você ganhar dinheiro fazendo jogos. E isso não é um privilégio nosso aqui do Brasil. Isso é no mundo todo. No mundo todo acontece isso, tá? De norte a sul, de leste a oeste. Esta é a dança da galinha gamer azul. Então, como dou preço ao meu jogo? Calma, esse é o teu tutorial, tem o primeiro nível 1, tem o level 1, tem o level 2. Essa está lá pelo level 3. Mas eu explico como você dá preço pro seu jogo. Tem algumas regras rapidinhas. Mas assim, então, primeira coisa, vamos olhar para jogo como produto. E outra, vamos dar um passo para trás. A gente está falando muito de pitch, né? Porque eu vou fazer meu pitch, eu tenho que fazer um vídeo pitch de 3 minutos para vender meu jogo, para dizer como meu jogo é incrível. Barará, barará. Pô, bacana, show de bola. Só que dá um passo atrás, né? O passo atrás que eu vou pedir para vocês é olhem para o jogo antes de gravar o pitch, olhem para o jogo e falem qual é o objetivo de negócio do meu jogo. O que eu quero com ele? Então, qual que é o objetivo de? Por que eu estou fazendo isso? Né? Então, vamos partir do princípio que eu não estou fazendo isso por hobby, tá? Hugo, eu já te essa é uma excelente pergunta, eu já te respondo. Então, assim, por que eu tô. Se não é um hobby, então por que eu tô fazendo um game? Tá? Então já é uma questão até heurística aqui. Por que eu tô fazendo um game? Né? E eu tô fazendo um game porque, primeiro, um negócio muito legal, um negócio que eu sei fazer, é uma indústria bilionária. A gente vai fechar 2020 com 220 bilhões de dólares circulando na indústria. Ninguém sabe o quanto é 220 bilhões de dólares. O que eu costumo dizer para as pessoas é que pelo menos, a ideia aqui é ajudar vocês a porem a mão nesse bolo de dinheiro. Não pegar o bolo de dinheiro para si, mas pelo menos começar a fazer algum dinheiro com games. Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é pagar minhas contas? Sim, o meu objetivo é eventualmente eu juntar grana e ter um jogo que me dê dinheiro suficiente para fazer um segundo jogo e não precisar ficar me preocupando em pagar minhas contas. Pô, isso também é um objetivo interessante. Eu estou fazendo esse jogo para de repente ter dinheiro para pagar minhas contas, para fazer um segundo jogo e para contratar pessoas para fazer um jogo melhor, ou para dar salário para todo mundo que está no meu grupo. Pô, isso é mais interessante ainda. Então, o caminho aqui, gente, o caminho para onde essa conversa nos leva é invariavelmente por um caminho de a gente ter uma empresa, né? Para a gente ter uma empresa, para a gente ter um estúdio que seja uma empresa sustentável. O que é uma empresa sustentável? É uma empresa que tenha rentabilidade grande o suficiente para pagar todas as suas, vamos dizer, as suas obrigações
operacionais, salário, estrutura, etc., impostos e ainda sobrar um dinheiro no fim, que é o que você chama de lucro. E aí, meu Deus, André, seu demônio capitalista, você está falando que eu tenho que ter lucro? Sim, é óbvio que sim, porque senão você não consegue retornar para o próprio mercado. Né? Se eu não tivesse lucro na minha empresa, eu não estaria aqui tendo tempo de passar essa informação para vocês. Eu preciso ter lucro para ter tempo, para poder contratar pessoas para fazer as coisas para mim e ir em frente. Vou responder a pergunta do Hugo. O que é um pitch? Um pitch é uma bendita de uma apresentação ou é uma capital de giro é um outro negócio, Karina. Eu já chego lá. Vou responder o Hugo aqui. O que é pitch? Pitch, Hugo, é uma apresentação, na verdade, seja ela em que mídia ou formato for, para vender alguma coisa para alguém que não necessariamente quer comprar aquilo que você está vendendo. No caso da Game Jam Plus, especificamente no caso da Game Jam Plus, você está fazendo um pitch para provar que o seu jogo é melhor do que os outros. Que o seu jogo vale a pena ir para a fase 2, vale a pena ir para a fase nacional, vale a pena ir para a fase internacional, porque o meu jogo desculpa o português, meu jogo é foda. Só que assim, ele é foda por quê? Por que ele é melhor do que os outros? Então é isso que você vai explicar no seu pitch. E o seu pitch ele precisa ter um objetivo. Você não faz um pitch por esporte, você faz por um objetivo. Por isso que eu falei, no caso da Game Jam Plus, o objetivo aqui é passar de fase, é ganhar os prêmios, é ser bonitinho. Na vida, né, fora da Game Jam Plus, normalmente pitches eles são para você conseguir um deal de publishing, ou seja, mostrar para uma publisher que seu jogo é bom o suficiente. Ou você está indo atrás de investimento, você está indo atrás de um investidor que olhe para o seu jogo e fale, puxa vida, esse jogo ele é muito interessante, talvez eu tenha retorno sobre o meu capital, e aí o cara vai te dar uma grana para você terminar teu jogo. Você vai usar isso para ganhar prêmio. Todo prêmio da indústria de jogos, sem exceção, envolve apresentação de pitch. Tá? Então você vai ter que subir num palco, ir lá e defender teu jogo. E é por isso que o objetivo é muito importante. Você tem que ter um motivador. Por que você está fazendo esse negócio? E esse motivador, ele tem que ter um viés financeiro, ele tem que ter um viés de negócios. Tá? A não ser que você esteja, mesmo um jogo social, mesmo um jogo sério, então olha só, você tem jogos de entretenimento. Então qual que é o objetivo de você fazer um pitch de entretenimento? É fazer com que as pessoas joguem e eventualmente gastem dinheiro com o seu jogo. De que forma? Ou comprando, ou freemium, ou comprando item dentro do jogo, ou tendo um tráfego grande o suficiente, gigantesco na verdade, para você fazer dinheiro com advertising, para você fazer dinheiro com anúncios. Então assim, você precisa ter um viés de negócio, tá? Como que você vai fazer dinheiro com o seu jogo? E aí isso é um negócio que tem que ser pensado desde o começo do design do jogo. Eu sei que a gente já passou dessa fase aqui. A gente já passou desse momento. Mas guardem para a vida que você tem que começar a pensar em marketing e em business no segundo que você começa a pensar em começar um projeto de um jogo. Porque isso vai ter implicações imediatas e diretas no desenvolvimento do jogo. Porque se você descobre que, na verdade, aquele jogo de corrida que você quer desenvolver, ele só funciona se ele for um jogo premium. Se você faz um estudo de mercado e descobre que você tem 80% mais chances de ter sucesso com o seu jogo se você fizer um jogo premium, a ideia de fazer aquele free to play, de fazer um clone do Rocket League, foi para o espaço. Entendeu? Então percebe como isso mexe nas decisões que você tem que tomar. Então isso é um pitch, é uma apresentação. Normalmente a gente usa um conceito que a gente chama de elevator pitch, que é um conceito americano lá de Wall Street, que é o seguinte: você tem que ser capaz de vender a tua ideia numa conversa de elevador do primeiro ao 20º andar. Uma viagem, na verdade, aí estabeleceu-se uma regra que isso são 3 minutos.
Na verdade, do primeiro ao 20º andar são muito menos de 3 minutos, são qualquer coisa. A gente até faz essa brincadeira, é mais ou menos coisa em torno de 40 segundos, 1 minuto e pouco, tá? Mas, via de regra, é de 3 a 5 minutos. O pitch padrão, se você vai para um evento grande, quanto tempo você tem para fazer um pitch no Big Indie Pitch da GDC? Você tem 5 minutos. Tá? Então, nunca passa de 5. É sempre de 3 a 5. Se você vai mostrar slide, você tem que ter no máximo 6 slides. Por quê? Porque são 30, você tem que fazer uma média de 30 segundos por slide. Isso é uma coisa que eu aprendi na Microsoft. Tá? Você tem que considerar pelo menos 30 segundos para cada slide que você coloca numa apresentação. Né? Eu, por exemplo, falo muito, como vocês podem reparar, eu falo feito a desgraça. Então, eu faço a conta de 1 para 3 minutos. Cada slide meu são 3 minutos falando. Por quê? Porque eu falo feito um condenado. Então, a Karina me perguntou, a Yuni me perguntou sobre capital de giro. Capital de giro, ele é, na verdade, um capital separado do capital de lucratividade. Você tem o capital de lucro, você tem um lucro que você separa. Você que nem uma receita de bolo, você separa a farinha num potinho, tá? Agora, o capital de giro é um dinheiro a mais que você deixa circulando dentro da empresa. Tá? Por quê? Porque coisas estranhas podem acontecer, tá? Então, um dinheiro, o capital de giro é o seguinte, todo mês você vai gastar 20 mil reais com a sua empresa. Então, o tamanho do seu capital de giro é no mínimo 20 mil reais. Você não pode ter menos do que isso em caixa em qualquer momento da existência da tua empresa, entendeu? Então, lucro é além do capital de giro. Tá? O lucro é um dinheiro que você guarda como se fosse farinha numa receita, tá? Então, continuando. Então, a gente vai fazer um pitch. Então, primeira coisa, o que a gente tem que ter nesse pitch? A gente tem, primeira coisa, a gente tem que ter o nosso motivador. Então, o que eu estou fazendo? Então, qual que é o nome do meu projeto? O que é o meu projeto? Quem eu sou? E por que eu estou fazendo isso? Muito importante, o quem eu sou não vá me colocar o seu currículo na bendita da apresentação, tá? Simplifica. Um pitch é um exercício de síntese. Ele não é um exercício de, eu vou falar tudo. Isso vale também na hora de explicar. Você tem que explicar o que é teu jogo. Na hora de explicar o que é o teu jogo, não foca em explicar tudo que o seu jogo faz. Porque senão, quando você chegar na metade das features, acabou teu tempo. Tá? Você tem que focar nas coisas que diferenciam o seu jogo do resto. Ele é um jogo casual de slingshot. Ele é um RPG slingshot em voxel ou em pixel art. Pô, maravilhoso. Então, o que diferencia ele do resto dos casuais pixel art, slingshots? Entendeu? O que faz dele diferentes? Outra dica extraordinária. Peraí que eu já respondo essa. Essa é outra excelente pergunta. Outra coisa extraordinária. Pega e faz um vídeo de 15 segundos mostrando o gameplay do teu jogo. Grava a tela. Você jogando e escolhe um pedaço do teu jogo que seja especialmente tenha bastante ação. Então, por exemplo, eu estou fazendo um point and click adventure. Gente, um point and click adventure é um jogo fantástico. Eu sou um fã de point and click adventure, mas é um jogo parado, né? Então, onde que está o momento de ação do point and click adventure? Quando eu tenho item A, item B, item C, e na verdade eu vou abrir essa porta aqui, combinando esses itens num outro item muito louco, que vai me dar a oportunidade de abrir essa porta. Então você pega esses 15 segundos de ação e grava a tua tela. E faz um clipe de gameplay. Por quê? O clipe de gameplay em 15, 30 segundos, ele vai falar muito mais sobre o seu jogo do que você deblaterando durante 1 hora. Então isso de novo, questão de poder de síntese.
de síntese. A pergunta, onde encontrar dados? Eu não esqueci da pergunta do preço, tá? Onde encontrar dados para pautar o diferencial do meu jogo? Tá, primeira coisa é o jogo em si, tá? Então você tem que fazer um jogo com diferencial. Se você está fazendo um clone de um outro jogo, eu desde já sinto muito pelo seu futuro. Porque um clone de outro jogo não tem diferencial nenhum, né? Então você fez alguma coisa de diferente. Agora, outra coisa muito legal de você descobrir quais diferenciais são interessantes é esse cara aqui, ó. Eu vou colocar no chat aqui. Vai no Google Trends. No Google Trends, você vai ser capaz de, por exemplo, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pera aí. Tá me enchendo o saco aqui. Discord, pronto. Pronto. Tá que não vai. Então pronto, eu tô mostrando aqui a minha tela, tá? Eu vou aqui no Google Trends, ó. Então eu vou aqui no Google Trends, super difícil. Aí ele vai mostrar aqui, ó, Google Trends. Obrigado, Ani, porque eu mesmo não sabia disso. Eu não uso a Ani, é especialista em Discord, eu não sou. Então, por exemplo, termo de pesquisa. Então, vamos falar que o meu jogo, ele é um point-click adventure, mas ele tem clipes ele tem clipes de CG. Então, vamos procurar Computer Graphics. Damn it. Pera aí. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Change Windows, olha, pronto. Aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Tá dando para ver a tela do Google Trends? Pronto. Aí você procura por Computer Graphics. Eu quero saber. Isso aqui é o banco de dados do Google, tá, gente? Essa ferramenta é poderosíssima. Então eu quero saber. Isso aqui tá falando de Brasil. Eu quero o mundo inteiro. Eu quero o mundo inteiro dos últimos 5 anos. Todas as categorias, não. Eu quero videogames. Computador e videogames. Pronto. Pesquisa na web. Então, eu quero saber qual que é a importância de Computer Graphics, tá? Para videogames no mundo todo nos últimos 5 anos. E aí eu vou escrever aqui, ó, Point and Click Adventure, ó, já apareceu aqui. Eu quero cruzar esses dois assuntos. Opa! Olho no lance aqui, que interessantíssimo. Repara que o interesse em Point and Click Adventure, ele é muito parecido com o interesse em CG. Então quer dizer que o CG, ele é um bom, como é que eu vou dizer? Ele é um bom elemento para você chamar a atenção dentro de um jogo de Point and Click Adventure. Tá? Isso aqui, gente, vocês podem comparar qualquer comparação. Vamos colocar aqui jogos de carro. Então, Racing Games. Racing Games. Pronto. Aí você vai reparar, olha como o Racing Games enterrou tanto o Point Click Adventure quanto o Computer Graphics. Então quer dizer que um desses dois aqui está matando o gráfico. Então eu vou tirar o Point and Click Adventure, porque Point and Click Adventure não tem nada a ver com Racing Games. Eu vou matar esse termo, tá? E aí ele vai recalcular.
Ele vai recalcular. E aí você vai descobrir que Computer Graphics continua sendo uma coisa irrelevante, né? Quando você está falando de jogos de corrida. Então, por exemplo, fazer um clipe com flashbacks ou com história em CG para Point Click Adventure é uma boa ideia, mas não é uma boa ideia fazer isso para Racing Games. Então, o que seria legal fazer para Racing Games? Vamos dizer customization. Personalização. Vamos colocar. Ele faz português e inglês ao mesmo tempo, tá? Então não tem problema. Também, personalização, tanto faz. Fórmula 1. Também, cara, Racing Games é uma categoria forte demais. Deixa eu colocar Fight Games. Fight Games. E aí, deixa eu colocar aqui. Fórmula 1 e Fight Games, muito engraçado. Eles têm o mesmo nível, um pouquinho, eles são parecidos em termos de relevância. Mas deixa eu colocar aqui, por exemplo, customização. Personalização. Personalização, vamos lá. Em Fighting Games. Cara, personalização não serve pra nada. Talvez pra Battle Royale? Também não. Provavelmente não. Porque Battle Royale é muito. Não, olha que interessante. Pronto. Pra Battle Royale, customização é um negócio foi muito interessante. Vamos pegar os últimos 12 meses para pegar uma janela mais relevante também. Porque, na verdade, eles continuam sendo relevante, mas personalização talvez não seja o termo. Mas vocês me entenderam, tá? Dá para brincar muito com esse tipo com esse tipo de comparação dentro dos seus diferenciadores, tá? Outra coisa aqui, voltando, deixa eu ir lá em cima na pergunta do preço. Como que eu precifico um jogo? Você precifica um jogo por benchmarking, tá? Você pega jogos que são parecidos, que têm as mesmas, vamos dizer, que estão no mesmo gênero que o seu, e aí você faz uma pesquisa sobre qual o preço médio que esses jogos estão sendo vendidos. E você vai descobrir, eu garanto que você vai descobrir que existe um padrão, tá? Para o tipo de jogo que você está tentando fazer em relação em relação ao seu jogo versus o que o resto do mercado está praticando em termos de preço, tá? Se você está olhando para jogos que estão vendendo bastante, eles são parecidos com o seu, estão no mesmo gênero pelo menos, e eles estão praticando um determinado preço, normalmente vá abaixo daquele preço, tá? Não tente imitar o preço de um jogo que é um campeão de vendas, porque o jogo tem alguma coisa que independe de preço que faz dele uma coisa especial, tá? O Vetsu perguntou aqui: como você acha que um vídeo de pitch deve ser gravado? Com uma pessoa aparecendo na tela ou como um vídeo que apenas dá a voz da apresentação enquanto passa slide e outros elementos de vídeo? Olha, eu vou dar a minha opinião, tá? A minha opinião é de que deve aparecer uma pessoa. Por quê? Por uma questão de empatia. E essa pessoa, ela tem que ser empática. Então, o que é empatia? Empatia é a capacidade de você fazer uma conexão emocional, de você conseguir se colocar no sapato da outra pessoa. Empatia tem duas direções. Tem da pessoa que está te assistindo com a pessoa que está e a pessoa que está falando. Então, normalmente as pessoas que são mais introvertidas, elas são menos empáticas. Tá? As pessoas mais extrovertidas, elas são mais empáticas. Porém, existem exceções a essa regra. Então, às vezes, você tem, por exemplo, a artista do grupo, ou aí você tem que olhar muito para quem é a banca. Mas, via de regra, coloca uma pessoa que tem, vamos dizer, que tem domínio sobre o que está acontecendo, que sabe explicar, que sabe responder pergunta, mas não pode ser uma pessoa que fique. Mas isso não. Tem que ser uma pessoa que seja fluida,
Tá? Então, muitas vezes você tem algumas pessoas introvertidas que na hora de defender suas próprias ideias, elas se tornam extrovertidas. Então, avalia isso dentro do grupo, mas coloca a cara de um ser humano. Tá? Coloca a cara de um ser humano. Cria uma relação emocional com quem você está apresentando. Eu vou falar um negócio para vocês, eu odeio fazer pitch digital. Tá? Eu não gosto. Eu gosto de subir em palco com o microfone na mão e passador de slide. Por quê? Porque eu consigo transpor a minha energia para quem está me escutando. Tá? Eu consigo transpor pessoalmente. Pela tela do computador é muito mais difícil. Tá? Talvez eu consiga fazer isso porque eu faço isso há muitos anos. Mas assim, quando a gente está começando, minha primeira apresentação, eu engasguei feito um maluco. Foi uma verdadeira catástrofe, né? Então, eu realmente prefiro a presença humana, junto com os slides, fazer uma caixinha como se fosse um streaming mesmo, tá? Como se fosse um streaming. Wuhan, minha opinião sobre Steam Spy, super válido, especialmente porque as lojas elas escondem os reais dados de performance para si. Então, é muito complicado você ter dados de performance de competidores e por conta disso, eu sou a favor do Steam Spy, porque as plataformas de vendas elas são muito mesquinhas no que diz respeito a ajudar a comunidade a se dar bem também. Sabe? Elas estão muito mais preocupadas em fazer com que sei lá, os 20% aos 5% dos jogos que fazem mais dinheiro. O X-Spy é uma plataforma, é um site onde você pesquisa a performance de jogos na Steam. É só você bater Steam Spy no Google que você vai lá. Então, eu acho isso mesquinho pra cacete. Então, eu sou a favor do Steam Spy, cara. Se eles fossem menos mesquinhos e pelo menos dessem os sabe assim? Mas como eles não dão nada e eles só querem fazer mais dinheiro, eu quero que se dane. Ainda sobre preço de produto. Se eu estou fazendo um jogo B2B, algo específico para o cliente, e não consigo achar a precificação dos jogos parecidos, perfeito. Você vai olhar para o cliente. E aí você vai olhar para o teu custo operacional. Então aí aí nós vamos falar de construção de preço, que é uma coisa um pouquinho diferente de você fazer preço por benchmarking. Então você vai olhar para o seu custo operacional, você vai olhar para então você vai pegar o teu custo operacional, você vai somar com o teu com os impostos que você vai pagar. E aí você vai calcular a sua lucratividade. Você vai calcular a sua lucratividade como? Olhando para o cliente. Você não vai fazer a lucratividade alta para cliente pequeno. Tá? Como a gente faz preço na Gameplan. A minha lucratividade, muitas vezes eu trabalho no meu limite operacional quando o estúdio é muito pequeno. Mas eu tenho a oportunidade de ajudar aquele estúdio. Agora, se me vem uma Exola da vida pedir um projeto para mim, a minha lucratividade vai lá em cima. Por quê? Porque eles têm grana para pagar. Eu tento ser justo, tá? Sobre a SteamDB. Obrigado, Juan. Sobre SteamDB, cuidado. O Steam Spy ele chegou num acordo com a Steam eles entregam intervalos que são aprovados pela Steam, que estão dentro das métricas da Steam. A SteamDB não. Então a SteamDB, ela tem os dados da SteamDB, eles são de certa forma meio que sabotados pela própria Steam. Então cuidado, ele não é tão confiável quanto o Steam Spy, tá? Isso é feedback de amigos meus que trabalham dentro da Steam lá nos Estados Unidos. Cuidado com o SteamDB. Você começou a ser interessante fazer um vídeo curto para colocar no pitch, mas qual o momento passar no vídeo? O momento mais legal do jogo. O momento mais legal do protótipo que você fez. Qual que é aquele momento? Tem um boss fight? Tem um momento onde várias coisas acontecem ao mesmo tempo? Tem um momento que você, por exemplo, tem 30 segundos aonde você passa o vertical slice inteiro do jogo? Que você consegue demonstrar o vertical slice inteiro do jogo? Em qual momento do pitch você tem que fazer isso no grande momento, de novo no grande momento do pitch. Então, olha, oi,
Eu vou fazer um pitch. Oi, tudo bem, gente? Meu nome é André Fauri, eu sou fundador e CEO da Gameplan. A Gameplan é uma consultoria de inteligência de negócios e marketing para estúdios de jogos. E a coisa que faz a Gameplan mais, que diferencia a Gameplan do resto das agências e agências de PR que existem pelo mundo, é porque a gente é 100% orientado a dados. Então, sem dados, a Gameplan não toma nenhuma decisão. E aí a gente trabalha com inteligência de dados, com planejamento, com execução de marketing. Qual foi o grande momento do meu pitch de 15 segundos aqui? Eu faço as coisas orientados a dados. Então, é nesse momento, é nessa hora. Então, depois que você apresentou o jogo, que você falou o que o jogo é, de que você mostrou a equipe, você vai falar os nossos diferenciais. E aí você coloca o vídeo. E aí no slide seguinte, você vai colocar o que são os diferenciais. E aí, quando você está falando no pitch, você pode referenciar o vídeo. Então, lembra no momento, na hora que o pitbull veio correndo e ele esperou o momento onde o crocodilo ele abaixou a boca para ele passar por cima do lago? Então, isso ali é o diferencial do jogo, porque você obriga o jogador a ter a noção de timing e estratégia ao mesmo tempo. Mas ele pode se arriscar pulando e usando a cordinha, e usando o cipó. Mas aí o jogador vai ter que tomar essa decisão de esperar, perder tempo e diminuir o seu risco, mas ele também tem a opção de andar mais rápido, mas tem um risco maior de morrer. E aí você fala, e esse é um dos grandes diferenciais do nosso jogo, porque a gente está todo momento, o momento todo dando decisões difíceis para o jogador. Efeito de transição de slides, não põe em nada, não, no, nine. Transição de slides, gente, soa para um juiz como se você estivesse tentando ganhar tempo, tá? Slide, como diria um ex-chefe meu, um cara brilhante, que hoje ele tá no board do LinkedIn. Slide tem que ser preto e branco, sem transição e sem efeito. PowerPoint não é word art. Tá? Você tem que transmitir a informação da maneira mais sintética e mais objetiva. A beleza do slide está na informação, não no design dele. Você pode ter um design interessante, um design bonito, com uma informação excelente, mas se você tiver que escolher entre as duas coisas, escolha a informação excelente. E vídeo, e GIF, e tudo que você puder colocar ali para que o jurado olhe para aquele slide e fala, tá, eu entendi o que é esse jogo, ele é muito interessante, entendi os diferenciais e acho que ele tem futuro. É isso que você quer do juiz. Fazer chroma key com o jogo passando atrás, explicando pontos específicos, uma tela com dados dos jogos e público é ruim? Não é ruim. Depende da maneira. Exatamente, que beleza, coisa bonita. Amém para esse gratidão. Depende de como você vai fazer isso, Laila. É bem depende, assim. Você consegue fazer isso sem ser over, tá? Isso não é tenta não ser anos 90. É o que eu diria para você. Tenta ser, dá para fazer isso e ter um design agradável e que passe as informações bacanas, tá? Eu não vou jogar um Nine que nem o efeito de transição de slide, tá? Mas tenha bom senso. Então aí você vai passar por isso e no final você vai colocar o seu plano de negócios. Então uma coisa muito importante, porque também o nosso tempo, eu acho que ele está acabando, pelo menos o meu tempo aqui ele está acabando, porque eu tenho que sair, mas o negócio é o seguinte, gente, muito importante, plano de negócios. Então é o seguinte, o que eu pretendo fazer com esse jogo? Ele vai morrer no final da Game Jam? Ele vai continuar? Eu quero chegar na final para ganhar recursos para continuar esse jogo? Eu quero ganhar visibilidade para continuar o jogo?
A continuação do protótipo que você está fazendo, ela é um ponto de venda, muito importante para o teu plano de negócios. Outra coisa, quanto que esse jogo vai custar para ser desenvolvido? É a tua equipe, mais a tua estrutura, mais 16,33%, mais 16,3% de impostos, mais 30% de lucro. Faz essa conta, põe na tela. Isso é quanto o jogo vai custar para ser feito. E a gente vai demorar 12 meses com essa equipe para terminar esse jogo. Tá? Coloca ali o seu ciclo de desenvolvimento. Faz essas contas. Você não precisa ser exato. Não precisa. Mas se você passar uma ideia razoável de que o desenvolvimento do jogo é factível e você tem condições de terminá-lo, isso, do ponto de vista de negócios, é muito importante para o juiz que vai estar olhando para isso. Tá? Ele vai estar olhando, realmente, eles estão com o pé no chão. Eles não estão chutando, eles não estão tentando fazer o GTA brasileiro. E se por acaso vocês estiverem fazendo o protótipo do GTA brasileiro, ainda dá tempo de você transformar ele no Infinite Runner. Eu colocar. Na verdade, eu vou colocar um link aqui para um recurso muito interessante, gente, que vocês podem usar à vontade. Eu vou jogar aqui Tem um chat do canal? Tá. Todo mundo tem acesso? Ó. Aqui, ó. Vão no Compass. O Compass é o nosso blog de informações da Gameplan. Ele não é um blog do tipo, ai, como eu sou bonito, como eu sou gato. Não, é um blog de dicas para desenvolvedores. Tá? Então a gente fala de flow, a gente fala de precificação, a gente fala de trilha sonora, a gente fala sobre imprensa, a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre inteligência, a gente fala sobre marketing, gente. É muito, 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 muito. Tem muito texto bacana, e são textos escritos por toda a equipe da Gameplan, incluindo a nossa querida Aninha aqui. Então, acessem e usem esse recurso. Eu vou responder uma última coisa nesses últimos 2 minutos. Pediram mais dicas sobre a questão de eu não sei. Cadê aqui? Não consigo visualizar quanto tempo vai ser determinado, imagina quanto irá custar. Na verdade, você consegue sim, tá? Você consegue prever quantas pessoas você precisa, quais os tipos de profissionais, lista os tipos de profissionais que você precisa, tá? Quanto tempo cada profissional você estima que vai levar para fazer a visão final do jogo, e aí você, a partir dessa quantidade de tempo, você cria um ciclo de desenvolvimento. Obviamente você tem que colocar aí iterações, você tem que colocar playtest, você tem que colocar QA, coloca pelo menos uns 2 meses para cada uma dessas coisas. Eu vou te falar que jogo casual, tá? Jogo casual para celular demora entre 8 e 12 meses para ficar pronto. Tá? E quanto vai custar? Você estima o salário das pessoas, estima quanto custa uma sala. Não sei onde você está no Brasil. Se você estiver, por exemplo, em São Paulo, obviamente vai ser muito mais caro. Se você está em Paulo de Frontan, vai ser muito mais barato. Né? Então, em Fortaleza, por exemplo, o que eu pago na minha sala, na sala da Gameplan, no nosso escritório, aqui no Tatuapé, em São Paulo, eu alugo uma cobertura de frente para o mar em Fortaleza. Então, depende muito de onde você está no Brasil. Mas você consegue fazer essa conta. Põe numa planilha. Pronto, R$ 450 uma sala comercial. Pelo amor de Deus, R$ 400 aqui eu pago um jantar em São Paulo. Saca? Então, é um negócio. O Brasil ele é muito grande.
né? E aqui as minhas noções de preço, eu por exemplo, já fui para Quixadá, no Ceará. Em Quixadá, com R$ 450, você aluga uma casa de 3 quartos, com ar-condicionado. Então, sabe, é louco. Então é isso, gente. Olha, demais. Obrigado pelo convite, Ani. Obrigado, DevGirls Games. Obrigado a todo mundo. Marquem a Gameplan. Você pode usar a hashtag BizUpYourGames. Então você pode escrever BizUpYourGames. Ou você pode marcar a Gameplan. André, muito obrigada a todo mundo aí que participou. O DevGirls Games é esse coletivo de mulheres do campus Engenheiro Paulo de Fronten do IFRJ. A gente tenta aí possibilitar oportunidades para mulheres na área de games, pessoas estudantes também, então pessoas LGBTQ+, também são super bem-vindas. O nosso servidor vai ficar aberto aqui para todo mundo que quiser trocar ideia. Se você aceitar as regras lá em cima, você vai habilitar um canal chamado Apresente-se. Ali você pode colocar suas redes sociais, quem você é, né? Porque volta e meia o pessoal entra aqui procurando indicação de serviço, de freela e coisas nesse sentido. Então, muito obrigada, André, muito por esse bate-papo. Muito obrigada aqui a todo mundo. Espero que vocês tenham esclarecido muitas dúvidas para fazer o pitch de vocês. E eu espero encontrar também todo mundo no mercado, hein? Valeu! Eu espero ter ajudado. Vamos fazer jogo, gente. Porque fazer jogo é um negócio. Se eu posso passar as minhas redes sociais, eu posso. Vamos lá, eu tenho que lembrar delas. No Facebook é super facinho. Você me acha por André Fauri 39. Então no Facebook é André Fauri Fauri 39, se eu não estou enganado, tá? É algo assim. No LinkedIn é André Fauri mesmo, procura André Fauri Gameplan, que vocês me acham. Vocês podem seguir o canal da Gameplan no Facebook, tá? E no Instagram, tem o meu Instagram, que é André. Tem o meu Twitter, que é André Nunes Fauri. André N. Fauri, assim. E o meu Instagram, gente, eu não vou lembrar. Eu acho que é André Nunes Fauri. Assim. Sabe aquela pessoa que tem 43 anos e não sabe as suas redes sociais de cor? Sou eu. Mas vocês me acham, tá, gente? É super fácil nos perfis da Gameplan, nos perfis meus. Podem adicionar avontes aí, vai lá no Facebook, enche a gente de like, porque a gente posta uma porrada de coisa lá, uma porrada de oportunidade. Tem vaga, daqui a pouco vai ter vaga de emprego, segura, a gente vai abrir vaga, então vamos que vamos. E a gente tem gente trabalhando remoto, a gente tem a Ani em Paulo, a gente tem 2 pessoas em Fortaleza, então assim, pra gente trabalhar remoto não é um problema para várias vagas que a gente abre. Tem algumas, infelizmente, que acabam sendo obrigatoriamente presenciais aqui em São Paulo, mas tem outras que a gente consegue contratar Brasil afora. E a gente está abrindo um escritório no Nordeste, em Fortaleza. Então, quem é do Nordeste também fica de olho. O escritório em Paulo de Fronten, talvez ele demore um pouquinho, mas esse pai ele vem. Tá bom? Então... Muito obrigado, Ru, André. Valeu, galera. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.